Boa noite. Joninha chegou lá. Boa noite. Que bom que você tá aí. Luísa já deve estar entrando. Você vai no próximo nosso. Vai no próximo, com o nosso próximo grupo. A Luísa chegou. A Vera. Ei, Vera. Ei. Eu não tô te vendo ainda não. Você já tá me vendo aí? Eu já. Eu já tô vendo. Carol. Você tá meio travada. Ei, Astrid. Ixi. Eu tô te vendo, mas eu vou fechar de novo. Eu vou fechar, você entra de novo e me manda aqui outro convite. Tá. Ei, Penha. Espera aí que nós estamos conectando aqui. Tudo ao vivo tem isso, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos pôr ela de novo. Para ver se a conexão melhora. Tá vendo? Ah, agora. Cheguei. Que bom, delícia conversar com você aqui hoje. Pois é, Carol. A gente está encontrando pouco porque não está podendo com essa pandemia, né? Pelo menos de assim pandemia, a gente se vê. Eu compro os vinhos, chega aqui tudo nas caixas. Verdade, verdade. Ó, já estamos aí. Que bom. É muito bom te receber aqui para a gente falar dos nossos programas, que eu amo, né? E sempre foi assim, desde o começo, você topou a minha ideia, né? Gente, eu vou apresentar, acho que todo mundo que está aqui conhece a Luísa, mas vou apresentar a Casa do Vinho e a Luísa. A Luísa, quando eu comecei no turismo, eu sempre fui ligada à gastronomia e vinho. E a Luísa, eu já conhecia ela de mais tempo, e a gente já era amiga. E eu a convidei, falei, Luísa, vamos montar uma coisa especial. A Luísa, a família dela, trabalha com vinho há mais de 70 anos. Adriana, olá. Eu, às vezes, não enxergo, viu, gente? Ai, aqui, ó. Eu ponho lente, mas eu não vou pagar esse mil. Pois é, eu ponho lente para poder, mas só que é fogo, tem hora que eu não enxergo. E aí a Luísa topou a ideia, eu convidei para falar, Luísa, vamos fazer um negócio bem legal, bem diferente. Você tem o contato. A Casa do Vinho, ela é uma importadora boutique, tá? Então eles escolhem o vinho a dedo. Normalmente, eles conhecem, eu acho que 90% dos produtores pessoalmente, visitam as vinícolas. Então, é muita proposta da Taste the World no turismo. Então, falei, Luísa, vamos então montar uma coisa assim, com uma viagem que a gente vai criar experiências com o conhecimento que a Luísa tem de vinho e dos produtores, e eu fazendo a logística, a Taste the World, e a gente promovendo essas experiências que ninguém consegue fazer se não for com a gente. Né? Então, eu convidei a Luísa pra gente... Eu tive até um Zoom, Luísa, com o André essa semana. Nós estamos com um grupo ainda, confirmado para ir ainda esse ano. Não sei se as coisas vão mudar, não vão. Nós estamos com boas expectativas
Mas se não der, a gente prorroga, né? Não tem problema. Mas a primeira viagem, a gente já fez mais de uma, que é o nosso carro-chefe, é no Douro, né, Luísa? É Portugal. A Luísa ela tem uns vinhos maravilhosos. E aí a gente levou então, saiu em 2017, foi a primeira. Eu não consigo enxergar todo mundo, não, Luísa. Pode dar tchau aí. Ah, é amigo meu. Tá. E aí, Ei, Alexandre. E qual que é o nosso entendimento, né, Luísa? Eu gosto de uma foto, tem uma foto que eu adoro, que eu vou pôr aqui, que eu adoro, que eu acho que diz muito qual que é a nossa proposta. A gente normalmente tenta ir para pegar a vindima é uma coisa que a natureza vai determinar a data, a gente tem ali um período né, que pode ser que a gente pode ser que pegue, pode ser que não, mas a gente chega durante a produção dos vinhos. Por quê? Luísa, me conta, vamos falar um pouquinho dos seus vinhos e no Douro. Aí a gente vai falando. A gente faz workshop, não só vinho, mas a gente faz workshop de gastronomia, a gente harmoniza. Tem o João, que diz o João que ia aparecer aqui. O João... vamos ver. Os horários de Portugal são um pouco mais complicados, né? Bom, mas me conta, Luísa, seus vinhos em Portugal, as vinícolas, tem todas têm histórias. Então, vamos falar aí, vamos começar a falar de qual, hein? Que nós vamos começar a falar. Não, o negócio é o seguinte, eu acho que eu tenho que começar a contar um pouquinho da história do início, assim, né? Porque tudo a gente teve sempre o sangue do meu pai, né? Meu pai que sempre foi muito desbravador e um super exemplo e uma pessoa que era maravilhosa. E ele sempre gostou de estar na frente, de buscar. E numa das viagens vinícolas dele, ele em Portugal, foi quando ele conheceu o João. E aí foi paixão à primeira vista, né? Eu acho que ele adotou o João mais do que como irmão, assim. Foi uma coisa muito legal. E aí o vinho veio junto. Porque, assim, até a história da gente com a parceria da Douro Family Estates, ela começou há muitos anos atrás. E quando eu e Marcelo, meu marido, a gente estava em Portugal garimpando vinhos diferentes e a gente foi apresentado para os vinhos da Brits Aguiar. E foi vendido, vamos assim dizer, para a gente de uma forma muito interessante e eu comprei essa ideia. E eu fiquei tão interessada no vinho, a gente trouxe para o Brasil para a gente tomar os vinhos com meus pais, com meu irmão e tudo, para a gente conhecer um pouco mais e discutir a possibilidade, porque na época a gente não importava praticamente nada de vinho português. E a gente apaixonou pelos vinhos. Foram uma coisa assim muito surpreendente. Eram vinhos que saíam muito do lugar comum. Inclusive, um deles foi o Baffarella 17, que é um vinho muito raro. É só em ano muito específico. Vinho que tem 17 graus de álcool de forma natural. Ele não é fortificado, ele não é amaronado. Então, é uma coisa muito rara e aquilo chamou muita atenção. E, através disso, o papai chegou no João. E aí a coisa cresceu e a gente fez a parceria depois de uns 2 anos trabalhando, escutando, experimentando os vinhos, que a gente também tem que saber da consistência, né, Carol? A gente, toda vez que vai fazer uma importação de um produtor novo, a gente quer sempre saber se ele é consistente nos vinhos que ele produz, na seriedade do trabalho dele. A gente quer conhecer a vinícola, o grupo, saber como é que as coisas funcionam. Então, assim, para a gente é uma relação muito mais do que comercial. E aí a relação cresceu. Aí primeiro foi meu pai, foi para lá, apaixonou, voltou enlouquecido. E aí eu e o Marcelo resolvemos, vamos para o Douro e vamos conhecer a turma também. E foi uma viagem maravilhosa. Nós voltamos assim completamente apaixonados pelo Douro, pelos vinhos. E é aquele negócio, a gente está dentro, né? A gente tem acessos que as pessoas normalmente não têm. E aí foi uma viagem muito incrível, muito marcante, muito intensa, porque o João não deu tempo da gente deixar nem curtir-o à toa, né? Era de 9 da manhã até 1 hora da manhã do dia seguinte, ligado, fazendo coisa, conhecendo lugares, pessoas e muita coisa incrível. E aí, quando você veio me convidar, vamos fazer uma viagem junto,
não deu para pensar duas vezes. Eu falei, a primeira coisa, o primeiro lugar que veio na minha cabeça, por mais que assim, a gente tem uma paixão enorme com a Itália, uma ligação muito forte, tanto que está nos nossos planos, né, Carol? Tá, nós estamos. Depois a gente vai fala para disso, lá porque nós também. estamos já trabalhando já há quase um ano, há mais de um ano, inclusive, no nosso programa na Itália. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Douro. Eu falei, a gente tem um monte de facilitadores, porque o João, obviamente, era uma super estrutura para gente lá, uma tranquilidade de ter alguém lá. Segundo, o lugar é realmente maravilhoso de tirar o fôlego, e para outras pessoas não tem barreira de línguas, né? Então fica muito mais fácil, todo mundo se comunica de uma forma muito simples, apesar do português de Portugal ser um pouquinho diferente. Se a turma estiver me escutando, fica bravo, não, que eu acho normal. Mas quem vai pela primeira vez, às vezes estranha muito, né? E aí foi muito fácil pensar aí. Porque, assim, quando você me chamou para a gente fazer isso, eu falei, Carol, só faz sentido se a gente tiver alguma coisa diferente para apresentar. Porque uma viagem de turismo qualquer pessoa chega, eu quero tal vinícola, agenda um horário, vai ser recebido como um turista qualquer. E o bacana das nossas viagens é sempre apresentar para as pessoas coisas que elas não têm acesso, né? Experiências que elas não teriam acesso. Eu falo que assim, em vez da gente entrar pela porta da frente, né? A gente entra pela porta dos fundos. A gente conhece os bastidores, a gente conhece quem faz o vinho, a gente conhece como que é feito. Esse aí nós vamos ter que contar o caso. Nós temos que contar. Eu domingo está assistindo? Ô, Luísa, eu quase atrasei para nossa live. Eu não abri o vinho, eu não posso sair agora para abrir. Oh, Jesus, esqueceu! Que absurdo! Olha, eu tô tomando o vinho daí, ó. Deixa eu até mostrar. Ó. Esse aqui. É esse aí. O Teleiras é um vinho produzido pelo Bajancas, pelo Antônio Querido. E a gente foi visitar as vinhas dele aí, ó, no caminhãozinho, todo mundo comendo terra. Foi uma aventura incrível. Foi uma aventura. Eu tenho certeza que ninguém nunca mais esqueceu esse passeio. Não, adoro essa foto nossa, Luísa. Tem muita foto legal nessa experiência que a gente fez. Aqui já é texto. Mas é muita... A gente... No Brits, gente, quando a gente vai visitar, eles ficam numa vilazinha vinhateira que chama Trevões. A gente cortou a cabeça das pessoas, mas esse aqui, deixa eu ver. E essa vila praticamente fecha para receber a gente. Então, todo mundo nessa vilazinha vive do vinho. E é por isso que eles arrumaram esse caminhãozinho, estava na vindima, é o jeito que os trabalhadores vão para colher as uvas, tá? Sentada nos baldes que eles vão colher o vinho. A gente chega lá, as uvas estavam ainda nos pés, então a gente experimenta as uvas nos pés. Aqui, a gente janta, eles põem a gente numa mesa, no meio da vila. Tem umas árvores assim, no meio da vila, uma comida caseira deles, deliciosa. Aqui, Adriana. Não, isso é outra coisa legal que eu acho que a gente consegue fazer, que assim, a gente tem jantares e almoços maravilhosos em restaurantes chiquérrimos, comida fina, coisa de primeira, e a gente tem a comida raiz junto com as pessoas, assim, debaixo de uma árvore, e a experiência é tão ou mais assim emocionante do que o outro que as pessoas têm o acesso normalmente, assim. A gente consegue fazer essa mistura de uma forma muito gostosa, porque senão fica aquela coisa assim meio robozinho, sabe? Eu acho que outra coisa também, por exemplo, a primeira viagem que a gente fez, que como a gente não tem como garantir, por exemplo, que a gente vai conseguir chegar lá na época da colheita, a gente não determina o clima, né? A viagem é toda marcada com muita antecedência para as coisas poderem funcionar. E aí tudo pode acontecer. A primeira viagem, a gente teve uma experiência, né, Carol, que eu acho que foi muito mais interessante, muito mais única do que a própria vindima em si. Porque a gente teve a oportunidade de estar na Brits no dia que eles estavam com os processos de fermentação, cada um em um dia,
com a diferença exatamente de um dia, a gente pode experimentar o mosto do primeiro ao 8º dia, diferentes partes, né, em diferentes etapas da fermentação. Inclusive, a gente viu a preparação da levedura, de colocar a levedura no mosto e de experimentar isso com muito cuidado, né? Porque senão as leveduras vão agir no nosso organismo também, né? Vai dar errado. Mas, assim, a gente pode participar e experimentar um processo que a gente só tem um dia no ano que a gente possa passar por isso. E a gente estava lá nesse único dia, junto com o Rosas, que é o enólogo das vinícolas. Dos melhores enólogos de Portugal, viu, gente? Não, ele é bárbaro. E assim, ele tem uma didática incrível, é uma pessoa maravilhosa, e ele dividiu isso com a gente. Então, assim, ensinou como é que faz, como é que você olha o processo, como é que você mede o teor alcoólico, que etapa da fermentação que está. Então, a gente pôde participar desse processo de uma forma muito interessante, muito diferente, muito rara, né? Que a maioria das pessoas não tem esse acesso. Depois a gente provou também o vinho já fermentado, mas no tanque, depois nas barricas e depois nas garrafas, né? Então a gente passou por todos os processos. Eu falo que foi uma aula, mas uma aula única e ímpar, que eu acho que nem a gente pode ser que consiga de novo passar por isso. Né? No ano seguinte a gente não conseguiu, foram outras experiências, né? Eu acho que cada etapa tem um processo diferente. Essa aqui foi a segunda turma já, ó. Né? Foi uma turma... acho que Olha, outra gente, coisa bacana também, né? Aqui, que eu acho que a gente aqui é na sala de jantar dos donos sabe, é na sala de jantar da casa dos donos da como é que Quinta dos Poços. Quinta dos Poços. Então, só é um casal de pessoas que são mais velhos. Uma gracinha, quem toca a vinícola é a mulher. O marido dela é médico, aposentado já. E eles sentam com a gente ali, os filhos todos envolvidos. Nesse dia, se não, eu não sei se foi com esse grupo ou se foi com outro, que o João não apareceu aqui ainda. Eu falei que o João fez pra gente uma caça, porque ele tem um hobby que é caçar. E aí ele fez pra gente, uma caça que estava super gostoso. Então a gente chegou, estava lá sendo feito do jeito tradicional e tal. A gente entra na casa deles, eles mostram, eles têm um orgulho, uma história. A história dos rótulos, que eu sou apaixonada. Todos os rótulos têm uma historinha. Tem uma historinha. Na casa, na Quinta dos Poços, gente, os rótulos, eles contam a história da família. Então, tem uns que são os avós com todos os filhos e netos. Tem outros que estão comemorando 50 anos de casado do casal. Aí é um rótulo dos dois bonitinho, assim, com um desenho muito bonitinho. Aquele vinho eu adoro vender pro Dia dos Namorados, porque o rótulo dele é tão romântico. É romântico demais. E os dois são um encanto. Eu tomo esse vinho hoje pensando nos dois. Porque o casal, e eles me receberam também, porque antes de montar com a Luísa, eu fui para Portugal, eu estava com meu pai, fui lá, e eles me receberam lá também. Que o João pegou a gente, e a gente fez só para eu entender o que era a proposta e tal, para eu poder montar, né, a logística da coisa. Mas, assim, lá, teve um dia que um dos grupos, eles montaram uma dança, seu pai dançou. Foi uma farra. Não foi? É uma dança típica de lá. Teve um teatro. Foi teatro. Teatro. Foi teatro. A Vindima no Douro. Foi teatro, A Vindima no Douro é alegre. O que eu acho mais legal, assim, é que cada uma prepara alguma coisa e alguma experiência muito ímpar. E eles fazem questão, por exemplo, de estarem ou os donos ou os enólogos para nos receber. Então, assim, por exemplo, a gente chega no Douro, a primeira experiência que a gente teve, né, foi no Quinta do Tedo. O Jorge ele é um enólogo muito, muito, muito fera. Ele é super premiado. Atualmente o Jorge ganha, assim, melhor enólogo lá em Portugal. Os vinhos que são mais top, assim, ele produz vários. Assim, o cara tá muito poderoso, assim. Ele é muito bom de serviço. Eu sempre adorei os vinhos dele.
E Eles eles abriram, no Luísa. CCB, né, lá no TEDO, fazer uma degustação exclusiva para o grupo, com tanto carinho, com tanta dedicação, e abrir aquele tanto de vinho maravilhoso aí, ó. Isso aí é lá no TEDO. É. Experimentar os vinhos tanto nas barricas quanto as garrafas, e é bacana, porque o TEDO, a gente oferece uma coisa diferente também, que são os vinhos do Porto que ele produz. Então, ele tem vinhos do Porto incríveis, que a gente degusta com ele, experiências assim realmente maravilhosas, né? Então, já começa bem. E aí vai só emendando, né? Aqui, esse dia era vindima no TEDO, ó. Eles Esse dia foi estavam dia com a de vindima. uva para poder macerar, né? Tava já colocando azul, a gente estava lá com o trabalho funcionando. Não, e o TEDO é todo com pisa de pé, né? É todo lagar. Então é interessante. Exatamente. O lagar estava cheio, inclusive, né? O lagar estava todo cheio o dia que a gente foi. Aí o Jorge, esse cara é fera também. É fera. E assim, a visita lá é muito especial. Em todos os lugares, gente. A gente é recebido de uma forma tão... Aqui, eu adoro essa foto. Ó. Adivinha de quem que eles estão tirando foto? Aqui a atração era o vinho. Todo mundo lá tirando foto. Adoro essa foto. Tirando foto. Essa foto é sensacional. Então, e assim... todo mundo feliz. Porque eu acho que assim, o que foi bacana é que todo mundo curtiu, né? Eu acho que assim, cada processo, cada dia era uma surpresa, porque ninguém sabia o que vinha no dia seguinte. Então, assim, de todos os processos, de tudo, cada dia uma experiência nova. Então, é um almoço diferente, é um jantar diferente, é uma vinícola diferente, é um passeio mais rústico, é um passeio mais elaborado. Esse dia foi muito sensacional também, que é o dia que a gente fez a entranização para o pudim à base de priscos, né? Exatamente. A gente pôde acompanhar a receita. O primeiro grupo viu ser feito, né, o pudim. E eu consegui o barbeito, que esse é um outro parceiro nosso. Gente, o Carol, essa é uma viagem que a gente ainda tem que fazer. Porque a Ilha da Madeira é muito linda. E esse produtor é muito, muito, muito fera. Atualmente ele é vinho, assim... mais pontuado, o barbeito 40 anos, ou 50, que é o vinho do japonês. Cada rótulo dele é mais doido, assim. Foi um vinho, assim, ultra premiado. O problema é que é um vinho que a gente não consegue tomar, né, Carol? Lá custa mais de 500 euros, 400 e tantos euros. Aqui? Não, mas são vinhos únicos, espetaculares. Nossa Senhora. Maravilhoso. Ô, gente, e a viagem toda é harmonizada. O João... ele faz a harmonização para... Então, a gente chega lá, é o João e a Luísa, mas o João, que junto com os chefes, junto com onde a gente... nos restaurantes, ele vê o que vai ser o menu de acordo com o vinho que nós vamos servir. Luísa e ele definem os vinhos, ele vai lá e faz a harmonização dos menus. Por isso que eu falo que o João é meu braço direito e esquerdo lá. Né? Porque isso é um diferencial muito importante, né? Então, assim, ele é uma pessoa que encanta qualquer um, né, Carol? Encanta. Que eu falo assim, é muito grupo. Nunca é uma coisa muito simples, né? Cada um é de um jeito. E deu tudo tão certo, né? As pessoas curtiram tanto o astral. Todo mundo fica muito à vontade. Eu acho que isso foi muito bacana. O João consegue fazer isso também. Então, eu acho que, assim, a gente é muito informal em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito informal, então eu estava um pouco tensa na primeira viagem, que eu falei, gente, e se o grupo não der liga? E se eles não gostarem do jeito que eu sou muito informal, eu sou muito na minha. Eu não tenho frescura para as coisas, eu não vou ficar cheia de dedos para as coisas. Então, eu fiquei um pouco tensa, ainda bem, eu falei, a Carol vai junto, a Carol segura as pontas e tal. Mas tudo aconteceu muito melhor do que eu planejei, assim, porque todo mundo se deu muito bem. O João acabou sendo um amálgama também, né? Então, o grupo se encantou com a situação e eu acho que a gente se deu bem demais. Então, a viagem ficou ainda melhor. Exatamente. Os dois grupos foram muito gostosos e curtiram. Eu acho que isso é importante, sabe? A gente ter essa relação sem muito, sabe? Sem muita barreira. Eu acho que a gente é muito aberto, isso ajuda, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para as pessoas e elas têm que se abrir para a gente. Isso aí você tem que contar, ó, Carol. Tem. Esse aqui é o seguinte. Um dos programas que a gente faz lá, a gente sempre está com a gastronomia acompanhando o vinho, que uma coisa não funciona sem a outra, né? Então, sempre tem a gastronomia
que seja local, a tradicional, mais simples, mas os top também estão. Então, a gente faz um mix muito interessante da gastronomia. E esse dia, a gente vai no Oficina, que é também um chefe muito, muito reconhecido lá. Esse chefe ele veio de Trás-os-Montes, tá? No Douro, ele é muito conhecido. O Só um restaurante... pausezinho assim, ó. Joaninha tá perguntando aí, ó. O João é aquele que você conheceu, Joaninha, É, aquele que você conheceu, E a gente... Ele abre a cozinha para mim, ele abre o restaurante para a gente, a cozinha dele, e aí a gente faz uma receita para ele, com ele, tá? Depois nós vamos almoçar, esse dia é almoço, né? Nós vamos almoçar e a gente almoça no segundo andar, que é uma sala reservada para gente. Isso também é interessante porque a gente fez esses grupos todos, não tinha essa coisa de vírus, de nada. Mas a maioria das nossas experiências, a gente tem um espaço para o grupo separado, a gente tá no ar livre. Então, assim... Não, e esse a gente entra dentro da cozinha, né, Carol? A gente tá dentro da cozinha. A gente tá ali vendo, acompanhando o processo. Aqui, se não me engano, o bacalhau. No outro grupo, a gente o primeiro foi bacalhau. O segundo foi o quê? Não lembro. Não foi bacalhau. Foi um enroladinho. Era um enroladinho. Eu já não lembro. Tá? O segundo foram os petiscos. Foi macetinhos. O primeiro a gente viu uma receita inteira. Foram dois. Foi, exatamente. Foram um pouquinho diferentes as experiências, assim. Exatamente. A gente nunca repete, gente. No segundo grupo, a gente fez uma coisa muito legal também, que a gente incluiu uma visita numa fábrica de bacalhau. E os donos nos receberam lá. E depois, eles abriram a empresa pra gente. A gente tinha que pôr capuzinho, pôr um avental branco, sapatos, tampar o sapato. É tudo muito assim, cuidado. Então, a gente foi entender como é que é a produção, que ninguém sabe. Para mim, eu aprendi um tanto de coisa sobre o bacalhau, sobre a produção do bacalhau em Portugal. No final, a gente chega numa sala que eles servem pra gente mais de 40 tipos de bacalhau. A gente almoça, eles vão servindo os bacalhau lá pra gente. E os donos lá com a gente. Então, nós almoçamos com eles, foi muito legal. Almoçamos com eles, foi muito legal. Esse já foi o segundo grupo, foi muito bacana. Terminamos tomando ginginha, hein, Carol? Ô, gente, outra coisa perigosa. Tem que estar aberto mesmo, porque é 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. Ah, Carol, outra coisa super legal, assim, que eu acho que é a primeira introdução quase, né? Quando o primeiro nosso dia, o passeio no IVDP. Tem foto dele aqui. Tem fotos também? Tem. Porque o IVDP, gente, para quem não sabe, é o Instituto do Vinho do Porto e do Douro. E o IVDP, ele faz toda a avaliação, todo o controle de todos os vinhos que são produzidos lá. A classificação depende da avaliação deles, entendeu? Tanto para os vinhos de mesa quanto os vinhos fortificados. Então, a gente faz um passeio pelo Instituto, a gente vai conhecendo as áreas, inclusive assim, os laboratórios, como é que funciona e tal. E o processo de avaliação, que é uma coisa assim, é muito impressionante, porque para ser um avaliador, por exemplo, a pessoa que faz parte do júri, vamos assim dizer, né, do corpo que faz a avaliação dos vinhos, ela faz vários testes, inclusive psicológicos. Assim, se a pessoa for emocionalmente instável, ela é afastada. Ela não entra no grupo, ou se ela estiver passando por um processo difícil na vida, alguma coisa que desestabiliza emocionalmente, ela tem que sair, porque ela pode afetar o julgamento dela de acordo com a emoção, com o momento que ela está passando na vida. Então, assim, isso é interessante, porque vinho tem muito a ver com isso, né? Então, você toma um vinho numa viagem, num momento muito especial, num lugar maravilhoso, aquele vinho é o melhor do mundo. E às vezes você tem a oportunidade de tomar depois e fala assim, poxa, mas era esse? Assim, será que era isso tudo? O vinho tem a ver com isso, né? O nosso emocional tem muito a ver com a nossa avaliação, com o que a gente sente, com aquele momento que também é um fator a mais.
Então, assim, para eles, isso é uma questão, assim, de ferro e fogo, assim, de trabalho muito sério. E eles não podem, assim, passar por nenhuma instabilidade. A partir do momento que a pessoa está passando por um momento de instabilidade, ela é afastada do corpo. Então, assim, o grupo é muito sério, muito limitado, muito controlado, e as avaliações são todas, assim, às cegas, aquele processo todo muito profissional, assim, é bem impressionante, assim. E a gente, aí, das pessoas que avaliam, ele leva a gente, né, e ele explica todo o processo, então é super bacana isso. Ô, gente, isso tudo são coisas muito especiais, tá? Se não fosse a Luísa, a Casa do Vinho, através deles a gente consegue agendar, porque isso é coisa de profissional, a gente não consegue como viajante normal, tá? Então, essa é a grande diferença das nossas viagens. O Douro é o nosso carro-chefe, sai quase todo ano. Nós estamos com um grupo agora, quem vai acompanhar é o André, que nós ainda não... Nós estamos com tudo pronto, mas estamos aguardando para ver como vão evoluir as coisas aí para frente, para ver se dá para ir esse ano ainda. O João fala que dá. O João fala que é tranquilíssimo, que vai dar e tal. Mas eu achei melhor a gente aguardar mais uns 30 dias para poder bater o martelo. Mas já está tudo reservado e pronto. Se não der, a gente vai adiar para o ano que vem. Mas, tomara, então, né? Assim, que dê tudo certo. Porque... Tomara. Porque tá todo mundo doido para ir. Tá é lógico, gente. Ainda mais um ano que ninguém pode viajar. Não, eu fiz um Zoom com a turma ontem. Tá assim, não, a gente quer ir. Vamos esperar. Eu falei, então vamos esperar. Vamos esperar mais um pouquinho, só para ver como é que vai evoluir aqui no Brasil, que agora acho que vai depender muito mais do Brasil para a gente ter as fronteiras abertas para os brasileiros do que o contrário. Porque lá, eu já tenho notícia em Portugal que já está praticamente normalizado. Hotéis abertos, restaurantes. Só não está tendo, assim, festas, grandes eventos, né? Grandes festas, mas a gente, para o nosso proposta de visita, é super tranquilo. Então, assim, o Douro é o nosso carro-chefe. Mas conversei com o João também essa semana, Luísa. Então, nós estamos pensando aqui, Luísa, a gente tem uma ideia, né, Luísa? Que é fazer Alentejo com Madeira ou Açores. Eu acho que Madeira é mais fácil. Açores... não, Madeira é mais fácil, Carol. É mais fácil. Açores é muito natureza, então exige muito caminhar. Eu não sei se... Depende do grupo, tá? Vai depender do grupo. Mas eu acho que a Madeira tem mais tradição no vinho. Né? E é maravilhosa. Eu tive um contato agora com o pessoal da Madeira, que eu estou encantada. Então, eu acho que vai ser uma que nós vamos fazer. Outra que eu tô doida para fazer, Luísa, eu já te falei isso, eu adoro o vinho que você vende de lá, que é Salta, no norte da Argentina, gente. Eu já tô As pessoas falam em Argentina e vinho, só pensa em Mendoza. Em Mendoza. Eu tô querendo agora montar essa assim. Salta. Eu acho que é uma outra experiência. É outra experiência, são nos Andes, são vinícolas de altíssima altitude. A vinícola mais antiga da Argentina está lá. Então, a gente está querendo... Eu estou conversando, comecei a conversar com a Luísa e eu tive um contato em Salta muito bom agora para a gente trabalhar junto. Então, eu acho que é uma que a gente quer fazer. Né, Luísa? E Itália, que a gente já está trabalhando há mais de um ano. A gente esse ano iria sair, mas com essa pandemia a gente nem lançou. Então, mas está... Pode contar para o pessoal assim, o que é expectativa em relação à Itália ou não pode? Pode falar em relação à Itália. O que eu acho bacana é que assim, eu e a Carol, a gente tem uma sintonia bacana para viagem, né? A gente não tem frescura em relação a isso e a gente tem as mesmas ideias. Assim, a gente gosta de sair do lugar comum. Esse negócio de fazer o básico, arroz com feijão... A gente gosta de arroz com feijão, né, Carol? Mas a gente gosta quando a gente pode dificultar um pouquinho as coisas, né? Exatamente. Então, eu falei, quando a Carol falou assim, Luísa, eu quero fazer Itália com você. Eu falei, putz, grila, o que eu vou fazer de Itália? Todo mundo sempre pressiona para Toscana. Porque a Toscana, gente, eu amo a Toscana, tá? Amo os vinhos. Nossa, eu tenho parceiros incríveis na Toscana, tenho uma paixão, acho uma região maravilhosa.
Mas é aquele negócio, a maioria das pessoas já tem uma experiência, já conhece, é muito turística hoje em dia, que eu acho que é uma coisa que às vezes incomoda. E eu falei com a Carol, Carol, eu topo o desafio da Itália, mas eu não vou fazer o básico. Eu topo fazer uma coisa que sai um pouquinho diferente. A minha ideia era fazer a Puglia. Eu sempre tive uma paixão. Eu tenho um produtor incrível que eu amo. A gente, todos os meus clientes conhecem, né? O Apolônio, que é esse. Esse aqui é um antiguinho que eu tenho lá na minha adega, que eu estou pendurando para beber, porque não tem essa safra mais. Mas o que acontece? Mas eu falo com a Carol, né? Eu falo, Carol, eu topo fazer a viagem, mas eu primeiro tenho que desbravar tudo, conhecer tudo, para estar muito segura. Eu não vou levar ninguém para onde eu não conheço, ou embarcar em alguma aventura assim tão surreal. E aí, ano passado, a gente se programou e eu fui para poder fazer os contatos, descobrir, conhecer melhor a região, para eu ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. Gente, a Puglia é sensacional. A Puglia é sensacional. E eu acho bacana que ainda agora está despertando, tá? Começou a rodar mais gente, a ter mais turista, mas ainda é pouco desbravada. E a Puglia é maravilhosa, a culinária é maravilhosa, tem vinhos incríveis, é uma região tão linda, tão bacana, assim. É diferente, né? É mais rústica, é uma coisa mais da terra, assim, mas é de Mas é isso que é legal. Eu acho a Puglia uma Itália autêntica ainda. Por ser menos turística, a gente vai fazer uma massa na casa de uma mama lá. Nós vamos aprender a fazer lá mussarela, né? Que é famosíssima. Burrata. Burrata. Mussarela também. Então, assim, o Apolônio, a gente já está em contato, ele já planejou para a gente as atividades de um dia todo, né? Que vai ser muito legal. Então, assim, a Puglia tem, além de tudo, eu acho que é muito legal também, que eu acho que nós vamos colocar, na Puglia, a gente tem um pouquinho de cultural junto com o vinho. Ah, não, sem dúvida. Vinho e cultura estão assim, né, Carol? Então, é muito ligado, é muito ligado. Então, a gente vai... E a Puglia é muito rica. Por exemplo, assim, o que eu fico muito impressionada é, por exemplo, assim, pertinho, gente, isso não é Puglia, mas é o Puxadinho, já foi Puglia. A gente gosta de pôr sempre também a Basilicata. Exatamente. Mas a Basilicata, na realidade, a gente vai a Matera, que é a região que já foi Puglia. Na realidade, Matera já foi Puglia e já foi Basilicata. Atualmente é Basilicata. Matera dos lugares mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Se alguém assistiu o Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Foi lá que foi filmado. E é uma coisa tão impressionante que eu já vi. Carol, já vi filme, já vi vídeo de YouTube sobre Matera e tal. Na hora que você chega lá, é de chorar de emoção. É diferente de tudo, assim, não dá para pôr em foto, não dá para pôr em filme, assim, não, é sentir o lugar. É forte demais, a história de Matera é forte demais. Não vou contar aqui, porque senão vai render muito. Mas Matera é dos lugares mais emocionantes que eu já fui. E, por exemplo, outra cidade que me encantou na Puglia, que eu falo que todo mundo tem que ir, é Lecce. Lecce é a barroca do sul da Itália, a cidade barroca do sul da Itália. Ô, Carol, eu fico assim meio insegura, mas eu te diria que é a cidade mais bonita que eu já fui na Itália. E olha que o jogo é pesado, hein? Pois a gente tá falando de Florença, a gente tá falando de muita coisa bonita aí. Mas é a autenticidade, Luísa. Sabe por quê? Chega em Florença, aquele mundo de... Não tô tirando a beleza, não, mas aquele mundo. Não, mas Lecce é que tá tudo concentrado no... Pequenininho. Exatamente, é menor. É de chocar, assim. Você anda na rua, assim, em choque. Claro que, assim, consegue ter mais igreja que Ouro Preto, né? E eu agendei uma visita lá para Luísa conhecer um hotel muito interessante, né, Luísa? O hotel... Bárbaro. Os donos são artistas, gente. São amigos da Yoko Ono.
assim, né, como é que foi a visita lá, Luísa? Você gostou, né? Eu conheci os donos, falei, Luísa, assim, você vai lá pra gente ver. Eles têm mais de um hotel, né? Ele tem mais de um hotel. O hotel principal, que é bárbaro, sensacional, E cheio fica de bem obras no de centro, arte. fica super bem localizado. É bem tudo no centro. Lente, o centrinho histórico é desse tamanho. Tem a cidade que se expandiu, mas a gente, quando fala, a gente pensa sempre em centro histórico, né? Quando a gente fala dessas cidades da Itália, Portugal, etc., a gente pensa no centro histórico. E o que acontece? O hotel, ele é super bem localizado, porque também é um ovo, não tem muito... A cidade é muito pequenininha, não tem jeito de ele é ficar muito longe, fácil né? de acesso. É lindo, lindo, lindo. E eles têm, próximo do hotel, um museu sensacional, muito legal. A dona tem uma história dela, ela é muito amiga, ela é casada com o rei do Marrocos. Ela foi casada com ela tem uma relação com o rei, uma realeza lugar, assim, é uma coisa muito impressionante. Então, ela já teve um outro marido que era artista. Eu não sei se ela é artista. Tem obras de arte, assim, para tudo quanto é canto. Eles montaram um museu. E eles têm um outro hotel, que esse é muito VIP, né, Carol? Esse é para poucos. Esse é o VIP. Esse eu queria que o grupo ficasse, mas depende do quanto que o grupo quer gastar. Esse é VIP demais, porque são pouquíssimos quartos. Cada quarto é um apartamento, não é bem um quarto, é um apartamento, são gigantescos. Tem um que tem uma sauna, cada um é diferente do outro. Tem um que tem uma sauna lá dentro, tem um que tem uma sala não sei como e tal, e tem o da Yoko Ono. Eu como? Falo, não, esse aqui é o apartamento da Yoko Ono, a dona é muito amiga. Quando ela vem para cá, ela fica hospedada aqui. E o quarto tem o disco de ouro do Imagine. Você imagina? Está lá, o originalzinho lindo. Aí você fala assim, oi? Não, foi presente para ela, porque elas são muito amigas. É uma coisa assim muito impressionante, Carol. Muito impressionante. Eu acho que eles foram os únicos autorizados. Quando eles fizeram aquela homenagem para os Beatles ali lá no Central Park, em Nova York, eles foram os únicos. Eles foram convidados. Eles foram convidados e os outros, como é que chama ali? Strawberry Fields. Que tem Strawberry Fields. Strawberry Fields. Tem que eu adoro passar lá. Toda vez que eu vou lá. E aí eles foram convidados, são os únicos estrangeiros e eles autorizaram usar os mosaicos que eles trouxeram da Itália, que eles levaram da Itália para colocar ali na homenagem ao John Lennon. É muito legal, gente, porque uma coisa vai chamando a outra. E são essas coisas especiais, essas histórias, que eu acho que fazem a viagem. São as histórias por trás dos lugares, dos hotéis. A gente escolhe com muito cuidado, né, Luísa, os hotéis. Às vezes a gente não e os passeios, que a gente tenta com experiências muito diferentes, entendeu? Na Puglia, por exemplo, tem a gruta, que é muito legal, tem o passeio de barco. Um barco vai, assim, a gente... né? Nós vamos ver... a gente quer pôr um pouquinho de tudo, entendeu? Exatamente. A ideia no barco é a gente pegar um pouco o barco com os pescadores locais. Eles têm o costume de pescar e limpando, e a gente come os crudos ali na Baía de Otranto. E aí a gente vai harmonizando com os vinhos brancos, que é a Luísa que vai definir qual que é. Então, assim... tudo especial, né, Luísa? Então, essa é a nossa proposta. Eu tenho o maior orgulho da minha amiga que aceitou o meu desafio e a gente tem uma sintonia maravilhosa. Graças a Deus. Eu fico muito feliz com... Carol, eu topo essas coisas por sua conta, porque... É tenso fazer isso, né? Tipo assim, de organizar, de pensar e tentar pensar nos outros. O que a gente pode fazer que os outros se sintam à vontade e que curtam fazer isso. Exatamente. E descobrir coisas que às vezes o turista não tem acesso. O que acontece com esses grupos? São pequenos, né, Luísa? Então, normalmente, se não se conhecem, que a maioria se conhece, chama-se um casal amigo, vai junto, 2 casais, aí já quase fecha o grupo, que a gente faz de 10 a 18 pessoas no máximo, dependendo até 16. Então, normalmente, assim, um grupo fecha. Por exemplo, desse ano é uma família, praticamente. Então, que está indo. Então, e o que acontece? O vinho, ele é um interesse comum de todo mundo que faz essas viagens. Então, isso já une muito o grupo. Porque tem o foco em comum. Não é uma viagem
de turismo de um grupo, não. Cada um querendo fazer uma coisa, não. O foco, a atração são os vinhos e a gastronomia. A gente vai construindo as experiências para conhecer o lugar, para experimentar e tudo, mas eu acho que só de um foco já ser vinho, todo mundo que bebe vinho é gente boa. Quem gosta de vinho Carol, é gente boa. O primeiro grupo que não se conhecia direito, tipo assim, tinham 2 casais que estavam juntos, o resto era casal, 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 e o resto ninguém se conhecia entre si, né? Eu conhecia a maioria, que muitos eram clientes da loja e já tem, a gente acaba ficando muito amigo dos clientes, né? Não tem jeito de fugir disso. Graças a Deus o vinho me proporciona conhecer pessoas incríveis. Então, isso eu sou agradecida todos os dias. Eu falo que o mais legal da minha profissão são as pessoas que eu conheço por causa dela. Isso, para mim, não tem nada para comparar. E aí, eu lembro muito bem que a gente estava meio aflito, assim, gente, e se o grupo não der certo, como é que nós vamos fazer? O primeiro passeio, a primeira refeição lá, depois da viagem, é uma coisa muito rústica, né, Carol? E eu, gente, se o povo colocar defeito, se não gostar, nós vamos fazer o quê com isso? E foi aquela coisa já quebra-gelo, porque a gente experimenta as coisas típicas e sem frescura, né? Tudo bem, se você não quiser comer, a gente vai pedir outras coisas, mas já é para quebrar o gelo. Já chega lá, a mesa tá posta, eles começam Nossa, já chega ligado, a gente emendou com o IVDP, que já foi para toma os vinhos do Porto, já dá uma calibrada, isso lá para a hora do almoço, né? Então, a gente chega na hora do almoço, 3 noitado, o almoço, o IVDP e de noite o jantar lá o jantar de boas-vindas em Vila Nova de Gaia, que é bárbaro, né? E aí então, vinho do Porto e muito vinho. É muito vinho. Ia comer e beber. Porque é vinho, aí, gente. É vinho sem limite. Então. Né? É meio perigoso, mas assim. Mas ninguém todo mundo tava ali com aquela energia, eu acho, concentrada, ainda meio tenso. E eu lembro muito bem que a gente foi sair do restaurante, eu acho que já tinha fechado tudo, né, Carol? Tava todo mundo alegre, soltinho. Cadê o ônibus? A gente não sabia nem voltar para um ônibus para voltar para o hotel. O segundo, que foi o pessoal mais velho. Não, foi o primeiro grupo. Foi o primeiro grupo, porque o povo queria pular portão para sair para a rua. O povo já estava tão alegre que rolou de querer pular portão. Então, tipo assim, entramos no ônibus, quando a gente chegou no ônibus e tal, né, no micro-ônibus e tudo, aquela coisa engraçada, aí começou o bullying, né? Todo mundo super em casa, ninguém segurou para ninguém. E aí teve o comentário básico, gente, só essa experiência de hoje, primeiro dia já valeu a viagem inteira, se a viagem acabar agora, acabou feliz. Aquilo me deu uma relaxada, Carol, eu tenho que falar que aquilo para mim foi tipo assim, pronto, agora eu tô em casa, as pessoas estão bem, já descobriram como é que vai ser a viagem e vamos curtir. E vamos tocar, vamos ver o que dá, porque todo mundo agora já entrou na curtição, não tem frescura, e todo mundo curtiu tudo, né? Tanto que, assim, eu lembro que outro comentário que me chamou atenção no meio da viagem é tipo assim, gente, nessa altura do campeonato, a verba que a gente pagou já acabou, nós vamos viver de quê? Nós vamos começar a comer lanchonete, porque não vai dar para ser feliz. A gente está comendo e bebendo como se não houvesse amanhã. Então, assim, eu acho que a turma curtiu, eu acho que a experiência foi muito gratificante para todo mundo. E eu fiquei muito satisfeita, sabe? Eu tava... O primeiro a gente sempre fica tenso. Não foi a sua primeira, mas foi a minha e eu tava tensa, cara. Não, mas deu tudo certo. Até o que dá errado dá certo no final, entendeu? Até o que claro, probleminha sempre aparece. Um grupo ainda mais unido, mais alegre. Exatamente. E, assim, gente, aqui tem médico. Muito ricas, assim, experiências muito ricas. Não, essa foto aqui é muito engraçada, porque aqui tem médico, tem advogado, tem um que já tá sem blusa domingo, tirou a blusa no meio da vindima, calor, e ele andando adorando andar no caminhão do vinho. Ô, gente, foi surreal. Tem um padre. Assim, um dia você vai num lugar muito chique, no outro dia você tá andando atrás num caminhão sentado. Exatamente. Tomando caixotinho de colher uva, comendo poeira para visitar as vinhas. E nesse grupo quem estava dirigindo, quem estava dirigindo o caminhão era o dono da vinícola. Era o dono da vinícola. E o João pegou, porque é gente que põe a mão na massa. Esse cara, ó, tá aqui. Ele tem todo o meu respeito, porque assim, ele é o
o agrônomo, o engenheiro, ele é tudo. Ele é que faz, ele é que planta. E na hora que a gente conversa com ele, ele parece um mineirinho do interior. Ele é um cara muito simples. Simples. E que faz vinho de alma. Então, os vinhos da Bajancas são vinhos de alma. Gente, ó, o vinho aqui tem 2 caminhos, tá? Eu não tenho ninguém para abrir para mim aqui, por isso que eu não abri. Ele tá aqui, só que eu não posso não, sair eu da live. Abri, só que eu tô bebendo, eu tenho um sócio para beber. Eu vou abrir assim que acabar aqui. Mas eu queria também, gente, a gente faz para conhecer a terra. É quem faz, é quem produz, quem põe a mão na massa, quem carrega, quem pilota o caminhão, entendeu? E isso é muito bacana, porque as pessoas têm orgulho do que elas fazem. Elas não estão pagando para fazer, elas fazem. É de alma. Não tem como dar errado. Não, e a família inteira. Eu lembro que esse do Barrancas, ele serviu um queijo que ele faz também. Maravilhoso. Assim, não, ele recebe a gente em casa, cara. Ele é demais também. Um barril de vinho, gente, em pé. O padre é muito interessante. O padre não recebeu a gente no primeiro grupo, porque tem que estar sorte de estar lá. O padre é uma atração desse vilarejo onde fica o Barrancas. É muito legal. Então, gente, é isso. As nossas experiências, quando a gente lança, são coisas muito feitas com muito amor, procurando apresentar para vocês a alma do lugar, a alma dos vinhos, as histórias por trás dos vinhos, dos produtores, dos chefs, das cozinheiras. Teve as que fizeram os pudins pra gente. As cozinheiras depois foram lá, me deram um presente, me adoraram, ficaram conversando comigo. Eu não lembro o que elas me deram. Eu sei que foi um negócio engraçado que elas me deram. Isso aqui é bom pra cá. Porque a gente vai em um lugar que tem um apelido, tem um apelidinho. Ai, Carol, não pode contar isso ao vivo. Não pode contar isso, não. Não pode contar isso, não. Tem umas coisas, gente, olha, censura. Tem coisa não dá. Que fica lá na viagem. Só depois de um grau alcoólico, assim. Nossa, ó. O grau etílico tem que estar mais caprichado para poder falar essas bobagens ao vivo. Exatamente. E eu acho que a gente tem que também, Carol, dar muito crédito para a turma que vai com a gente. Assim. Exatamente. Nós somos muito felizes. E eu acho que a gente é abençoado por isso, porque, assim, quem gosta de vinho, gente, gosta da vida, gosta de curtir. Então, é sempre gente boa que está perto, entendeu? Então, a gente já faz... O filtro já vem naturalmente. Isso que eu acho. Então, é muito curtido. E as pessoas estão naquele astral. Estão indo lá para beber bem, para comer, para curtir, para curtir a vida. Para relaxar. Sem estresse. É para ser feliz. Não é para ficar dinheiro. É sem frescura, tá, gente? Quem encarar nosso grupo tem que vir preparado para curtir as coisas do jeito que der. É com curtição e que é bom desse jeito, sem... É só não curtir. A gente quer que as pessoas vão para curtir, para serem felizes, sem amarras. Exatamente. A gente tem muita coisa. A gente vai lançando, né, Luísa? Vamos chamando, vamos fazendo live. Agora nós aprendemos a fazer live para apresentar nossas viagens. Quando estiver pronta. Pura está pronta, mas esse ano não vai dar, mas ano que vem... Claro que não. Não vale a pena agora, não. Não vale. Infelizmente, meu coração tá desse tamanhozinho que eu tô doida para voltar também. Não, mas não vai depois. E tô triste que eu não vou no Douro, né? Quem vai no Douro da próxima vez é o André. É o André. Eu não vou ter minha companheira. Tô com ciúminhos, mas eu vou fingir que não. Mas a gente pode fazer Salta antes disso. Porque é mais fácil, é mais perto. A gente pode. Mas a gente não começa. Mas nós temos que conversar a respeito ainda. Acertar os detalhes. Ó, Luísa, já tá acabando nosso tempo. Deixa eu te despedir aqui. Gente, obrigada pela todo mundo que nos assistiu. Vários que já foram com a gente estavam aqui, adorei. A Adriana foi uma das fotógrafas. A gente tem que fazer um encontro quando puder, gente. Foi muito bom. Foi muito bom, morro de saudade de todo mundo. E então, ó, nós vamos falando com vocês assim que as coisas forem saindo, né? E, Luísa, obrigada. Adorei. É o que eu sempre sonhei no turismo, é fazer esse tipo e promover esse. E assim, a Luísa topou isso comigo, eu sou muito agradecida a isso, porque é o que eu acredito.
no turismo. É esse tipo de experiência, de contato, é alegria, né? É muito bom. Então, Luísa, a gente vai se falar mais, que nós estamos, mesmo que for online, nós já estamos fazendo as coisas e não vamos parar, as coisas estão abrindo aí, vão abrir e, se Deus quiser, nós estamos voltando. Sem dúvida. Não vai faltar oportunidade, não. Nós vamos aproveitar muito por aí ainda juntas e com grupos maravilhosos para curtir com a gente. Vamos sim. Marília tá aí, ó. Vamos sim, nós vamos sim e a gente vai falando aqui. À medida que a gente for construindo as experiências, nós vamos falando aqui também, né? Vai ser ótimo. Beleza. Beijo grande, adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Até mais.